Olha, para a gente aprender um pouco mais da história da igreja, da história mundial, da história do nosso tempo, nós temos um socorrido aqui de professores, autores, enfim, pessoas que conhecem bastante o assunto. Hoje nós pedimos a gentileza da socióloga Maria José, que é doutora, já tem o doutorado na França. Ela foi indicada ao Prêmio Nobel da Paz e ela é fundadora da ONG Católicas pelo Direito de Decidir. Doutora Maria José, muito obrigado por atender aqui o Jornal Nova Brasil. Eu é que agradeço, Heródoto, essa oportunidade de conversar com um público tão amplo e diverso como é o público da Nova Brasil FM. Muito obrigado pela sua gentileza. Doutora Maria José, no século 25 antes do nascimento de Cristo, uma mulher chamada Hatshepsut, ela foi elevada à condição de faraó do Egito, lá no Novo Império. Ela não podia ser faraó, porque só homem podia ser faraó, mulher não podia. Ela se apresentava com uma barba falsa nas cerimônias e tal, etc, etc. E ela chegou a governar o Egito num certo tempo. Depois de 23 séculos, surgiu a notícia de que uma mulher teria governado a Igreja Católica lá pelo século XII ou XIII, da Idade Média, 20 e tantos séculos depois. Então, nós queremos perguntar para a senhora o seguinte: essa tal papisa é fato ou é mito? Heródoto, bom, eu não poderia responder de uma forma taxativa, porque há historiadoras e historiadores que apresentam Joana, né, conhecida como a papisa, como um fato histórico. E há quem a trate como lenda, especialmente os homens, os autores, os pesquisadores homens, não é? Que tratam como lenda. Também a igreja, a instituição, como não há possibilidade de avanço das mulheres, há certos avanços, mas como é barrado às mulheres esse poder máximo, né, dentro da igreja, então há interesse em colocá-la como lenda. Se ela é lenda ou é um fato histórico, não sabemos. Agora, há uma outra história muito interessante, que essa sim é comprovada, que está num livro se chama tem o título original Em Memória dela, que é escrito por uma teóloga alemã, que é Elisabeth Schussler Fiorenza, e em que ela conta a disputa de poder no cristianismo primitivo, logo no início do cristianismo, uma disputa de poder entre Pedro e Madalena. Então, Madalena foi uma liderança da comunidade cristã primitiva e uma liderança forte que chegou a disputar o poder de liderança com Pedro. Então, a história das mulheres dentro do cristianismo, ela é uma longa história e eu acho que há muita coisa já escrita, mas eu acho que ainda há muito a se escrever. Inclusive aqui no Brasil, uma história muito interessante de Isabel Maria do Fanado, que seria uma mulher que teria escrito uma carta, isso no século XVIII, se não me engano, de próprio punho, quando as mulheres ainda não eram alfabetizadas, e ela teria escrito pedindo licença ao bispo, se não me engano, para constituir uma comunidade de oração ali no seu povoado. Então, há iniciativas das mulheres que, bom, a história muitas vezes não conta, né? Não chega a colocar, mas as mulheres sempre foram e são muito ativas na religião, não só como consumidoras, né, do sagrado, dos rituais, dos símbolos e seguidoras da doutrina, mas também nessas tentativas, né, de alcançar alguma autoridade maior dentro da religião cristã. Agora, doutora Maria José, esses fatos todos narrados, interessantíssimos, que você acabou de contar aqui para a gente. Isso ainda marca, vamos dizer, a dificuldade que as mulheres têm
para ter uma ascensão, vamos dizer assim, dentro da estrutura da igreja. Vai ter uma reunião, vai ter um conclave, nenhuma mulher vai votar para escolher o Papa. Exatamente. Quando, na verdade, a maioria de fiéis da Igreja Católica e no cristianismo, de modo geral, também no evangelismo, né, no protestantismo, é de mulheres. Quer dizer, são as mulheres que sustentam, de fato, a continuidade da religião. A gente se pergunta se as mulheres fizessem uma greve, já houve propostas assim, enfim, mas de que as mulheres fizessem uma greve de não participação na religião, no caso, na religião cristã e nas religiões cristãs, né? Catolicismo, protestantismo, igrejas evangélicas, e elas só teriam suas autoridades, mas público não teriam, e muito menos para seguir suas doutrinas. Então, é sempre uma disputa, né? É uma questão, de fato, de poder, né? De poder religioso, que nunca é só religioso, é um poder social, é um poder econômico, é um poder simbólico, né? Sem dúvida. E as Ô, Maria mulheres José, estão aí. uma coisa, Sim, puxa, você falou em greve das mulheres, a última que eu ouvi falar foi Lisístrata, a greve das mulheres feitas em Atenas existe. no século V a.C. nascer. Exatamente, há uma peça teatral Lisístrata muito bonita e que conta essa história, não é, de como houve essa proposta de greve, né, de greve de sexo, né, com os maridos para exigir deles aquilo que elas queriam que eles realizassem e que eles se recusavam a fazer, não é? Exatamente, parassem de fazer guerra. Doutora, muito Exatamente, obrigado. elas É queriam isso? a paz. Seria uma paz, que Elas queriam exatamente, a seria uma paz paz. como o Papa Francisco, que foi, de fato, um homem da paz, da conciliação, e que sempre pregou, né, a construção de pontes contra a construção de muros, inclusive numa crítica ao governo americano do Trump, né, que propõe construção de muros. E ele, ao contrário, e que foi um Papa que acolheu imigrantes. A primeira viagem que ele fez como Papa foi a Lampedusa, para acolher migrantes, não é? E depois ao Brasil, onde ele falou que o Papa era argentino, mas Deus era brasileiro, que podíamos Mas ficar ele contentes. falou mais Falou uma isso. coisinha aí que eu não vou lembrar agora, referente à cachaça. Falou, não, bom, conta-se essa história que ele, quando chegaram os cardeais a Roma, os bispos brasileiros, e ele perguntou a um dos bispos, e aí não trouxeram uma cachaça? Porque Aí teria que falar ele aqui foi um aí papa nós teríamos muito que falar com o alegre. Camilo Mota aqui, que é de Minas Gerais, tem uma cachaçinha lá maravilhosa. Doutora, Ah, eu também muito sou mineira a senhora e também é gosto mineira. de uma cachaçinha. Eu também. Claro, uma purinha é sempre boa. Doutora, muito obrigado pela aula aqui pra gente. Imagina, sempre às ordens, e eu é que agradeço a possibilidade de estar aí com o público tão amplo como é o seu. Tá aí, doutora Maria José, que é doutora em História e também em Religião pela França, aí de uma maneira simples, didática, aberta, descontraída, a gente vai aprendendo aqui com os nossos entrevistados.